gente, mais um item para vocês estudarem para a prova trimestral. A gente vai falar das conditional clauses, na verdade do first e do second conditional. Lembre-se, então você vai seguir no material que você tem aí impresso ou na sua tela, que eu vou explicar um por um, tá bem? O first conditional, o que é o first conditional? Ele serve, né? Conditional é sempre aquela coisa do se, tanto é que a gente chama os conditional clauses de if clauses. Se. Então, first condition eu vou usar para expressar situações ou ações possíveis ou prováveis, né, de acontecerem no futuro, se determinada coisa acontecer no presente. Por isso que a estrutura do first condition é sempre o quê? É o if. Pertinho do if, não importa a posição do if na oração, se ele está no começo, está no meio, mas logo na sequência, depois do if, eu tenho que usar o verbo no simple present, que é no presente simples. E do outro lado da oração, o simple future, que é formado com will, né, ou want, se for negativo, mais o verbo, ok? Então, por exemplo, ó, if it doesn't rain, I'll go to the beach. Perto do if, eu tenho simple present, no negativo, né, doesn't rain. Aí no negativo, o simple present, você vai colocar don't ou doesn't, para a maioria dos verbos. E se for verb to be, você vai conjugar o verbo to be, no afirmativo ou no negativo. Então, if it doesn't rain, I'll go to the beach. If I have money, I will buy a car. Se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro, tá vendo? Primeira parte, perto do if, eu tenho have, que está no simple present, e depois, na outra parte, eu tenho will buy, que é o futuro. He won't have the money to travel if he loses his job. Aqui a ordem está invertida, né? Mas como eu disse para vocês, o que é que interessa? Depois do if, eu tenho simple present. No começo, então, eu vou ter o futuro. Esta oração está no negativo, então will not ou won't, mais o verbo. He won't have money to travel if he loses his job. Ele não terá dinheiro para viajar se ele perder o emprego. We will travel to the USA if we get a visa. Claro, tá vendo? Depois do if, simple present. Nós viajaremos aos Estados Unidos se conseguirmos o visto. If she takes a taxi, she'll get there in time. She'll get there in time. Tá vendo aqui? Que você tem o if, aí você tem o simple present, do outro lado você tem o futuro. If it is rainy, I won't go. Olha o verbo to be aqui, gente. Verbo to be, simple present, perto do if, você conjuga, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E se for negativo, o quê? I'm not, you are not, he's not, it's not, we are not, etc. E do outro lado eu tenho o futuro negativo também. Então, se estiver chuvoso, né, eu não irei. If he leaves work early, he will have time to eat before class. Se ele sair do trabalho mais cedo, ele terá tempo de comer antes da aula. Perto do if simple present, lembre-se, quando é he, she, it no simple present, você precisa acrescentar o s, o es ou o ies no verbo, né? Porque senão fica errado. E do outro lado, o futuro é igual para todo mundo, he will have, ok? Pode ser interrogativo? Pode ser interrogativo, claro. Ó. Will you go if it rains? De novo. Depois do if, verbo no presente. Como é it, terceira pessoa, he, she, it, você precisa acrescentar o szinho aqui nesse verbo. E comecei a pergunta então com o verbo auxiliar will, que é futuro. Tá bem? Só lembrando você de novo, hein, gente? Ó, na oração com if, perto do if, não vai ter o will nunca. O if fica perto do simple present. Aliás, o simple present fica perto do if, não é sempre. Tá bem? If I'm late, I'll phone. Não tem como você colocar if I will be late. Não existe. Will nunca fica perto do if, tá bem? E o second condition? O second condition ele é usado para falar de ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente ou no futuro. E a estrutura dele, diferente do first condition, você vai ter o quê? O if mais o simple past, perto dele, coladinho nele, e do outro lado da sentença você pode ter o would, o could, o might, o should, né? E mais o infinitivo sem o to. Para essa prova especificamente, né, eu estou esperando que vocês complete com would. Mas se você já sabe toda a matéria, se você consegue usar com tranquilidade os outros, é claro que eles serão aceitos. Tá bem? Então vamos lá. Perto do if, simple past. If I won the lottery. Tá vendo que eu estou falando de uma coisa hipotética, né? Eu só posso usar, só um exemplo para vocês. Se eu quisesse colocar essa oração aqui no first condition, eu daria também, né? Só que aí eu estou falando do quê? Na verdade, de situação possível provável. Por que provável? Porque eu joguei na Mega Sena.
Eu joguei na loteria. Então eu vou falar, se eu ganhar, if I win. Agora, quando é hipotético, você só está imaginando, está aí, né, wondering, será que aconteceria se eu fizesse tal coisa? Aí é o second condition. If I won the lottery, I would buy a farm. Perceba que perto do if eu tenho simple past de win, que é o won, e do outro lado eu tenho would mais o verbo, buy. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda, que é muito verdade. I would go, você pode usar também o apostrophe D, tá vendo? O contracted form, sem problema, no lugar do would. I'd go to the beach with you if I didn't have to study. Would, perto do go, olha onde está o if aqui, ó. Está lá no meio. Então, depois do if é que você vai usar o simple past. Simple past de qualquer verbo, né? Você vai colocar no passado. Se for negativo, você põe o didn't mais o verbo. E se for o verbo to be no passado, você tem que conjugar. Então, I would go to the beach with you if I didn't have to study. Eu iria à praia com você se eu não tivesse que estudar. If I had a dictionary, I would look these words up. Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. If I had quer dizer se eu não tenho, não é isso? O exemplo que eu dou sempre para vocês é o quê? If I had a lot of hair, I would be very happy. Se eu tivesse um monte de cabelo como eu não tenho, eu uso second condition. É uma coisa assim, hipotética, imaginária, né? É improvável, né? Ok? Na sequência, if Maria spoke English better, she could be, ou she would be, a bilingual secretary. Se a Maria falasse inglês melhor, ela poderia ser, ou ela seria uma secretária bilíngue. Tá vendo? Perto do if, passado de speak, que é spoke. Do outro lado, could be, would be, qualquer coisa que você pudesse usar aí das possíveis. What would you do if you lost your job? Tá vendo onde está o if, gente? Passado de lose, que é perder. O que você faria se perdesse seu emprego? If I had a driver's license, I could go by car. Perto do if, passado de have, se eu tivesse a carteira de motorista. No caso de vocês é possível falar isso, né? Porque é uma coisa hipotética por vocês por enquanto. Então, if I had a driver's license, I would go by car. I could go by car. If they studied during their vacation, they would pass the examination. Se eles estudassem durante as férias, eles poderiam passar na prova, né? Perto do if, passado simples. Tudo bem, gente? E o verbo to be? Bem, o verbo to be, você sabe que ele sempre requer atenção. O verbo to be, no second condition, como no primeiro, você vai ter que conjugar, só que aqui no passado. E aí, sim, nas orações condicionais, o verbo to be ele tem a forma de were para todas as pessoas. Ele pode ter a forma de were para todas as pessoas, tá? Então, no mais informal, você pode conjugar. Então, você pode colocar if I was, if you were, if he was, if she was, if it was, if we were, if you were, if they were. Ou você coloca were para todo mundo. Fica a seu critério. As duas formas são corretas. Então, exemplo, ó, if he weren't so arrogant, I'd forgive him. Se ele não fosse tão arrogante, eu perdoaria. If she were angry, she would refuse to speak to you. Se ela estivesse brava, ela se recusaria a falar com você. If I were you, se eu fosse você, bastante usado, né? Quando você se coloca no lugar da pessoa, normalmente a gente usa mesmo were, né? No lugar do was. I would accept their offer. Se eu fosse você, eu aceitaria a oferta deles. If my nose were a little shorter, I'd be quite pretty. Se meu nariz fosse um pouquinho menor, eu seria, até que eu seria bonita. Tudo bem? Tá claro para vocês? Verbo to be, então, sempre com atenção muito, muito mais especial. Presta bastante atenção antes de completar qualquer exercício. Aqui tem um esqueminha geral para você entender, né? Então, ó, first condition, o que você tem? With mais o simple present e depois, na oração principal, simple future. Expressa uma condição provável ou possível. E depois o second condition, você tem with mais simple past, mais o would ou could, ele vai expressar uma condição improvável, hipotética ou imaginária. Estuda com carinho, por favor. See you. Eu vou fazer com vocês a correção, né, de uma atividade que vocês fizeram e vou comentando aqui para vocês estudar para a prova e se sentir bem seguro para poder fazer uma provinha tranquila, tá bem? Então, ó, esse aqui era second conditional form. Você tinha que completar sentenças com second conditional. Na sua prova também vai estar separado. Vai ser uma atividade para first conditional, uma atividade para second conditional. Então vamos lá. Se eu sei que no second conditional eu vou trabalhar com if mais simple past e do outro lado,
né, na oração principal, para trabalhar com o would mais o verbo, fica bem simples. Então, ó, if I, você tem aqui were, né, tem que ser o verbo to be, se eu fosse você. Ok? If I were you, I would get a new job. Ok? If I were you, I would get a new job. Se eu fosse você, eu conseguiria um novo emprego. If he, ó, younger. Tá vendo? Tem o verbo to be em parênteses aqui. If, aí você conjuga. Você pode colocar if he was younger, que é o passado conjugado, uma forma mais informal. Ou você coloca were, né, para todo mundo e você nunca vai errar para o verbo to be. If he were younger, if he was younger, he would travel. Pode colocar he travel, pode também. Você pode usar a forma contraída. Not be, gente, aqui eu tenho a forma negativa de to be, tem que conjugar. Então, if we were not friends, I, verbo to be de novo, com would. I would be angry with you. If I have, no passado, had. Do outro lado, would buy. If she, de novo, verbo to be no negativo. Ou você conjuga, né? I wasn't, you weren't, he wasn't, que foi o que eu coloquei aqui. Ou você coloca weren't, que fica muito certo também. If she weren't always so late, she would be promoted. Você percebe que longe do if é tudo would mais o verbinho que está em parênteses sempre, né? If we won the lottery, we would travel. Perto do if eu tenho o passado de win, do outro lado eu tenho would mais o verbo, would travel. If you had a better job, passado de have, do outro lado, verbo to be no conditional, que é would be. If I spoke, passado de speak, do outro lado, would have a good job. If we lived in Mexico, passado de live, perto do if, do outro lado, would speak, condicional de speak. If she passed the exam, perto do if, passado do pass, do outro lado, conditional do be, que é would be. Aqui, a partir do exercício 11, você tem o quê? É a inversão. Olha onde está o if. Ele está lá no meio da sentença. Então eu sei o quê? Que depois do if é que eu vou colocar o simple past. E não ali no começo, então, nesse caso. No começo, então, eu vou usar o conditional. O conditional é o quê? Would mais o verbo. We would buy a house if we decided to stay. Passado de decide. They would have more money if they didn't buy so many clothes. Would have, conditional de have. Eu coloquei aqui, eu queria o negativo do buy. Como é que eu faço negativo de verbos? Didn't. Exceção, verbo to be que você tem que conjugar. We would come to dinner if we had time. Conditional do come, would come. Passado de have, had. She would call him if she had his number. Condicional do call, would call. Passado de have, had. They would go to Spain on holiday if they liked hot weather. Conditional de go, would go. Passado de like, liked. She would pass the exam if she studied more. Tá vendo? Conditional to pass. Passado de study, perto do if. I would marry Megan Fox if I were a movie star. Conditional do marry. Passado do verbo to be. Were. Posso usar o was? Pode, claro que pode. We wouldn't be late again if we bought a new car. Conditional do be, negativo, would not ou wouldn't. Passado de buy, bought. You would lose weight if you ate less. Você perderia peso se comesse menos. Conditional do lose, would lose. Passado de eat, ate. É isso, ok? Study for the test, please. See you. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixem seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!